Olá, caríssimo, boa tarde. Aqui é boa tarde, que eu estou gravando à tarde. Você, que hora que está aí? Resolveu abrir teu computador para estudar? À noite, de manhã, à tarde? Provavelmente o melhor horário que você escolheu para sentar, pensar nas questões de concurso. Eu espero que nessas alturas você já tenha respondido os exercícios e que agora você só vá fazer a correção. Porque, olha, praticamente o conteúdo de teoria de língua que eu precisaria passar para você para fazer uma boa prova da Fundação Carlos Chagas, eu já passei. Eu tenho que trabalhar talvez mais a parte de pontuação, já passei crase, já falei das conjunções, já comentamos concordância, né, pronome relativo. Eu sei que toda a matéria que eu estou passando, faço um resumo. Comentamos ali a aula passada sobre a função sintática do pronome oblíquo. Lembra? Se for objeto direto, troca por ou, a, os, as, indireto, lhes. Tem que ver a colocação de pronomes também, porque não basta só trocar, tem que ver a colocação. Mas eu acho que já deu para dar uma boa revisada nos conteúdos principais do concurso. Também, uma aluna me postou lá no Face dizendo, professora, eu só tenho as questões até aula 8. Não, eu tinha gravado até aula 8, mas hoje mesmo está no material do aluno, a apostila tem mais de 100 slides de exercícios. Então, tem muito exercício, ainda vou colocar mais, porque eu tenho 24 aulas, eu estou fazendo aos pouquinhos, não sem questões, sem slides. Então, você pode abrir o material, vai fazendo antecipadamente, para quando chegar na hora da aula, você já está com o material e entender por que você acertou, porque você errou. Se você percebe que você está acertando mais, língua portuguesa não é problema. Aí você pode se dedicar a outras matérias. Quando você começar a fazer provas, pega as provas mais modernas, além dessas que eu estou passando, pega outras bem atuais, faça mais, é assim que melhora o desempenho. Todos os alunos dizem, professor, eu melhorei muito a partir da tua dica. Fazer muita interpretação, trabalhar as questões de gramática. E tem gente que sofre na interpretação da Fundação Carlos Chagas, sofre mesmo. Porque há textos mais tranquilos, mas há textos complexos. Se eles quiserem complicar, é bem tranquilo. Eles sabem complicar nos textos. Textos longos, cansativos, você lê, não entende. Tem que voltar 3, 4, 5 vezes. Né? Eu, quando leio o texto, eu já vou grifando, vou marcando, vou salientando para poder enxergar melhor depois as respostas. Porque dá a impressão que quando a gente marca o texto, a gente consegue encontrar as respostas com mais facilidade. Eu não sei, eu quando grifo eu leio melhor. Aí eu leio cada parágrafo, eu marco as ideias importantes e vou para a alternativa e vejo aquela, opa, tem uma alternativa que tem uma informação que eu li no primeiro parágrafo, que eu li no segundo, então eu vou comparando a informação de cada alternativa, faço comparação com a informação do texto. E se não bater, aquela não é. Então, quando eu espero é correta ou incorreta, tem que ler uma por uma e cada alternativa você voltar e comparar com o texto. Por isso que a prova é trabalhosa. Não é uma coisa, eu sei ou não sei, eu digo marco errado, certo. Texto, eu tenho que voltar mesmo. Eu não confio na minha primeira leitura de jeito nenhum. E olha que eu tenho feito muitas provas, eu leio tudo, vou para a alternativa, constitui a ideia central do texto. Bom, eu tenho que entender qual que é a ideia central e comparar A, B, C, D, qual que é a mais abrangente, qual é aquela que resume para marcar como ideia central, entendeu? Então assim eu vou fazendo, mas não adianta você chegar a fazer isso só na hora da prova. Vai melhorar o teu desempenho de horário, você tem que trabalhar tempo. Um dos grandes problemas nos concursos públicos que o aluno não se prepara é o tempo, tem que administrar o tempo. Então, o que vai ter? São 4 horas? São quantas questões? São 5? Vai ter redação? Não vai ter redação? Aí chega na hora e eu não consigo fazer. Ah, mas eu não me preparei. Ah, tudo que eu faço, eu ensaio antes. Eu vou ensaiar uma prova. Então, eu vou fazer a prova do INSS. Quais as matérias que vão cair? De acordo com o último edital. Faça uma prova inteira. Marque no relógio. Sei que a prova de técnico foram só 7 questões de português. Muito pouco. Eu não sei se eles vão manter esse número de questões. Não sei qual vai ser o peso. O peso é sempre o mesmo. Mas se forem 15, 20 questões, aí demora mais. Se for só isso de português, é mais tranquilo a prova. Mas daí eles vão pesar na específica. Então, tenta fazer. Essa é a dica que eu gosto de passar. Faça uma prova completa. Experimente fazer. Não me lembro se houve redação. Agora não estou me lembrando. Se não teve redação, faça e veja quanto tempo se gastou para fazer.
e vai se preparando assim, fazendo uma, toda semana tire uma prova, para quando você chegar, você está se preparando para os tribunais, porque língua portuguesa, você pode pegar prova de tribunal, do Banco do Brasil, do Ministério Público, qualquer prova, português é português, não importa para onde vai o concurso. O importante é saber, FCC, eu vou trabalhar só Fundação Carlos Chagas, eu não vou me preocupar com outra banca, tudo bem? Legal, então nós estamos trabalhando ainda questões ligadas àquele texto que vimos nas aulas anteriores, que é sobre o petróleo, os benefícios do petróleo e o problema que ele traz, que é a poluição, que ele é um bem finito, né? E dentro desse texto nós já resolvemos questão de verbos, de conjunção, e agora vamos voltar aqui à concordância verbal, veja que sempre tem. Eu vou pegar texto novo, de novo a concordância, de novo o verbo. Por isso que você acaba aprendendo, de tanto fazer exercício, isso eu já sei, professor, não quero mais fazer. E daí, no final, antes do concurso, você vai dizer, graças a Deus, português não é problema para mim. Eu consegui fazer uma prova e acertei todas as questões. É isso que eu quero que você diga e você fique tranquilo, tá bom? Então vamos fazer a sequência. Agora, nessa aula, eu vou corrigir a questão 23. A 22 era aquela de concordância, que nós fizemos na aula passada. Eu falei para você, concordância, até eu queria anotar, fazer um comentário sobre a concordância. Sempre que tiver questão de concordância, que foi a última, que já está respondida da aula passada, você já tem esse material, eu voltei ao slide. Sempre que houver concordância, você tem que pensar sempre no verbo, né, no sujeito, e eu vou fazer aqui, ó, na questão de concordância verbal. Então, a concordância verbal, você grifa o verbo. Então, tem o verbo, você grifa, você faz a pergunta, o quê? Ou faz a pergunta, quem? Sempre antes do verbo. Antes do verbo. Por quê? Porque você vai descobrir, fazendo essa pergunta, o sujeito. É o sujeito que manda na oração. Aí, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai concordar com o sujeito no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai concordar no plural. Essa é a nossa preocupação. Sempre descobrir o sujeito e fazer o verbo concordar com ele. Aí apareceu uma questão, a letra C, que diz, tem sido feito esforços. Só para lembrar sobre os verbos. Então, talvez eu não tenha comentado com vocês, mas o verbo ter, verbos ter e vir, na terceira pessoa, é assim, ele tem, o plural, eles têm, tem acento, né, quando o sujeito está no plural. Singular, ele vem, o plural, eles vêm com acento, não esqueça disso. Derivado de ter, por exemplo, conter. Você diz assim, o frasco contém perfume. Então, você diz assim, ele contém. O plural, eles contêm. Com circunflexo. Aí é diferente. O que eu quero mostrar para você é que quando o verbo tem duas sílabas, no singular, ele tem que ter duas ou três sílabas, ele vai ter que ter acento, oxítono terminado em "em". Então, no singular é acento agudo, no plural é circunflexo. Ele não segue o paradigma do ter e vir, só o verbo ter e vir. O ter e vir no singular não tem acento, no plural sim. O conter, por exemplo, derivado de vir, o verbo convir, fica no singular, ele convém, por exemplo, o contrato convém, com acento agudo, singular. Eles convêm, no plural, com circunflexo, os contratos convêm. Entendeu? Então, isso você tem que guardar. Isso é questão de concordância verbal e não de acentuação. Então, preste atenção no sujeito para poder marcar ali a resposta. Agora, vamos dar sequência às nossas questões, né? Para começarmos a aula. Nova questão. Veja lá a telinha.
Diz assim, na questão 23. O som do choro preenchia todos os espaços. Então aqui, ó, o verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está. De novo, esse é um outro concurso que eu tirei a questão de verbo. Então, ia. Lembre que quando vier a terminação ava, ia, unha, é pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? Vamos ver onde é que a gente acha verbos que tem essa terminação, ava, ia, unha. Não tardaria, esse não é ia, tardaria é futuro do pretérito, esse não é. Esse aqui é futuro do pretérito, não é esse verbo. O Brasil jamais produziu. Produziu é pretérito perfeito, não é. Fator fundamental para isso foi. Foi pretérito perfeito, não é. O 12º de 14 irmãos resignava. Olha o ava aqui, ó. Resignava-se. Esse sim é o pretérito imperfeito. Tá aqui, ó. É a letra D. A testa é presente do indicativo. Tá presente. Então a gente tem que entender, achar o tempo verbal, porque tem caído bastante esse tempo aí, ava, ia, unha. Muito bem, vamos à frente. Olha, Pixinguinha incorporou elementos brasileiros às técnicas de orquestração. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está. Então, essa é aquela questão de análise sintática. Mesmo tipo de complemento, se é objeto direto, se é objeto indireto, se são os dois. Então, primeiro tem que analisar a frase da questão. Então, Pixinguinha, sujeito. Incorporou o quê? Elementos brasileiros, objeto direto, a que? As técnicas de orquestração, objeto indireto. Então, o verbo incorporar, esse verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele tem objeto direto e tem objeto indireto. Então, eu tenho que procurar nas alternativas A, B, C, D e E um verbo igual, transitivo direto e indireto. Vamos analisar cada um. Olha, as orquestras dos teatros de revistas foram fundamentais. Foram é verbo ser. Verbo ser é de ligação. Verbo de ligação. Está ligando uma qualidade ao sujeito. Ser, estar, parecer, permanecer, esse é verbo de ligação. Então, a letra A não é. O Brasil jamais produziu. Então, aqui eu tenho. O Brasil, sujeito, jamais produziu o quê? Produziu o músico popular dessa envergadura. Então, produziu o músico popular é objeto direto. Então, esse aqui é um verbo transitivo direto. Não é. Daí, ele divide com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana, a direção musical da exposição. O sujeito é ele. Ele divide o que ele divide? A direção musical da exposição, objeto direto. Com quem que ele divide? Com o neto de Pixinguinha. Então, com preposição aqui é objeto e indireto. Ele divide algo com alguém. Objeto direto, objeto indireto. Ele divide a direção com o neto de Pixinguinha. Esse dividir aqui, ó, é um verbo transitivo direto e indireto. Tá aqui a resposta, letra C. Tá? A letra D. O som do choro preenchia todos os espaços. Todos os espaços é objeto direto. Então, só é verbo transitivo direto, não é? Na imagem desbotada, ele empunha um cavaquinho.
Um cavaquinho, objeto direto. Empunha, verbo transitivo direto. Portanto, são verbos transitivos direto, de ligação. O único que é direto e indireto é a letra C. Está conseguindo captar bem esses exercícios? Bem, então vamos fazer a sequência. Agora a questão número 25. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada corretamente em... Lembra que nós fizemos há pouco uma questão anterior bem desse assunto? Então, foi na aula passada isso. Veja, ele empunha um cavaquinho. Tenho que marcar primeiro o que está pedindo. Substituição grifada pelo pronome correspondente com os necessários foi realizada corretamente. Então, eu tenho que marcar correta. Então, ele empunha um cavaquinho. Um cavaquinho é objeto direto. Eu vou trocar por o. Tinha que ser ele o empunha. Não é ele, é o. Esse não é. Pexinguinha incorporou elementos novos. Incorporou o que? Está diretamente ligado ao verbo. É objeto direto. Eu vou trocar por os. Termina em vogal. É só dizer incorporou os. Não tem N. Está errado. Incorporou os. Essa não é. A revelar seu talento. Seu talento é objeto direto, eu vou trocar por o. Termina em R. O que eu faço? Eu corto R e acrescento L. A revelá-lo. Tá aqui a resposta, caríssima. Letra C. Uniu o saber das notas musicais. Uniu o que? O saber. Objeto direto, eu troco por o. Bastaria colocar um hífen e o o do lado, uniu-o. Não isso aqui, está errado, é uniu-o. O som do choro preenchia todos os espaços. O som do choro preenchia os espaços, é objeto direto, eu vou trocar por os. Então vai ficar preenchia os. Ou poderia ser os preenchia. Não é lias. Lias é objeto indireto e aqui é direto. Por isso que está errada A, B, D e E. Viram? Então, diferentes provas estão perguntando a mesma coisa. À frente. Bem, aqui é aquela questão de novo de função sintática. Você tem ali... O Brasil jamais produziu um músico popular dessa envergadura, atesta o maestro Caio César. O segmento em destaque exerce na frase acima a mesma função sintática que o elemento grifado. Então, você quer saber o que é o maestro Caio César? Faça a pergunta ao verbo. Quem atesta? Quem atesta? O maestro. O maestro é sujeito. O maestro atesta que o Brasil jamais produziu músico popular dessa envergadura. Então, se o maestro Caio César é sujeito, eu tenho que procurar nas alternativas o termo grifado com a função de sujeito. Vamos ver a letra A. As orquestras dos teatros de revista também foram fundamentais para a formação dele como arranjador. Aqui, olha, as orquestras dos teatros de revistas foram. Esse termo grifado é sujeito. Quem é que foi fundamental? As orquestras dos teatros de revista. Então, a mesma função do maestro Caio César. A resposta é letra A. Essa aqui. O músico uniu o saber das notas musicais à riqueza da cultura. O músico uniu o saber. Uniu o quê? O saber. O saber é objeto direto. Essa não seria, né? Daí a próxima.
Quem comandava o sarau era o patriarca, um flautista amador. Um flautista amador está explicando, é aposto. Aposto explica, não é? O raro domínio técnico como intérprete, o talento para compor e arranjar a permeabilidade às novas sonoridades, acabaram por fazer de Pixinguinha um artista inigualável. Acabaram por fazer o quê? De quem? Então, fazer de Pixinguinha o quê? Então, de Pixinguinha é objeto indireto. Um artista inigualável é objeto direto. Foto em que toda a família aparece junta. Adjunto, adverbial. De modo, aparece junta. Tudo bem? Daí, veja outra questão. Vamos à questão agora número 27. O verbo empregado no singular, que também poderia ter sido corretamente empregado no plural, está grifado em... Ah, sim. Então, deixa eu conversar aqui um pouquinho com você. Dentro do estudo da concordância verbal, há casos em que o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Por exemplo, quando tem aquele sujeito partitivo, se diz assim, a maioria dos alunos trabalha ou trabalham. Você pode concordar com a maioria trabalha ou com os alunos trabalham. Tá? Quando você diz assim, um bloco de foliões animava ou animavam as ruas, você concorda com bloco ou com foliões? Né? Quando você diz assim, 10% da comissão, ou você concorda com 10 no plural, ou concorda com comissão no singular. Então, há casos em que pode. E há casos em que o sujeito composto, dependendo da posição, você pode concordar com o mais próximo ou no plural. É isso que eu vou escrever aqui no quadro, para poder responder essa questão. Para ver em que situação a gente vai encontrar para achar a resposta. Então, assim, ó, eu vou explicar aqui. Nós havíamos comentado a respeito da concordância do verbo, agora a gente vai explicar aqui sobre a concordância do sujeito composto. Então, aqui, né, vamos ver. Sujeito composto, assim. Quando há sujeito composto, por exemplo, você tem assim, a guerra e a fome, é um sujeito composto. Dizimaram a população. Então, o que você entendeu? Pergunta ao verbo, quem é que dizimou a população? São dois núcleos, não é só guerra. Guerra e fome. Então, não dá para deixar no singular. Então, a regra diz assim, ó. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, então a gente diz assim, sujeito composto anteposto. Anteposto significa antes do verbo. Aí, a concordância só pode ser plural. Nada de concordar com o mais próximo. Tá? Então, anteposto está no plural porque está concordando com guerra e fome. Muito bem, mas se fossem núcleos sinônimos, poderia ser singular ou plural. Então, por exemplo, se fosse a guerra e o conflito bélico. E o conflito bélico. Gente, isso aqui, conflito bélico, não é uma coisa que guerra. Se eu colocar assim, a fome e a miséria, tem relação de sentido, então são sinônimos. Então, quando a gente coloca assim, quando forem sinônimos, núcleos sinônimos, pode ser dizimou singular ou dizimaram, tá? Só para falar um pouquinho do sujeito composto.
Dizimou, você concorda com a ideia única, que é a guerra. Dizimar, você concorda com o plural, os dois termos. Então, quando forem núcleos sinônimos, ou uma gradação, um vento, uma brisa, um sopro, um sussurro, que você percebe que é uma série de palavras sinônimas, também pode ser singular ou plural. Então, dizimou o singular, concordando com a ideia, dizimaram no plural, concordando com quem? Com as duas palavras. Bom, agora, se eu escrever uma frase assim, veja, uma lacuna do evento. O diretor e os alunos. Se eu colocar aqui o verbo participar, participar. Então, você tem o diretor e os alunos, é um sujeito, só que agora o sujeito composto está posposto. Então, ele vem depois. Quando ocorrer isso, você pode concordar só com o primeiro, chama-se concordância atrativa, tá? Então, eu posso dizer assim, participou do evento o diretor, ou você pode concordar com os dois, que seria concordância gramatical no plural, tá? Então, pode ser também participaram, participaram. Tá vendo? Então, participaram concordando com os dois. Aí, como eu fiz um resuminho aqui, do sujeito composto anteposto, eu vou fazer aqui, ó. Se o sujeito composto vier posposto, guarde isso, posposto significa depois do verbo. Então, se ele vier posposto, a concordância pode ser com o mais próximo. Se estiver no singular, vai ser singular ou no plural. Mais próximo ou no plural. Aí tem. Aí, agora, quem sabe a gente pode encontrar a resposta, né? Vamos à nossa telinha? Eu tenho que marcar o quê? O verbo empregado no singular, que também poderia ter sido corretamente empregado no plural. Veja a frase A. Ainda pequeno, para se juntar ao grupo instalado na sala, o 12º, esse é sujeito, de 14 irmãos resignava-se. Se resignava, concorda com o 12º. Não pode. Só pode ser singular. Daí, vamos ver a próxima. Fator fundamental para isso foi, fator fundamental para isso foi sua experiência. Então, sua experiência foi. Então, esse foi está concordando com sua experiência. Sua experiência está no singular, verbo no singular. Não dá. No casarão dos Viana do Catumbi, que no fim do século XIX era um bucólico bairro carioca, o som do choro preenchia todos os espaços. Quem é que preenchia? O som. Tá no singular, não dá. Daí a próxima. Não tardaria, entretanto, a revelar seu talento e conquistar o direito de fazer parte da foto em que toda a família aparece junta. Quem é que aparece junta? Toda a família aparece. A família aparece. Não dá, só pode ser singular. Tem que procurar, bom, só sobrou a letra E, né? Se não é A, B, nem C, nem D. Ó, pouco depois viria a flauta. Posso concordar com a flauta de prata, presenteada pelos pais. Olha aqui, as aulas de música e os convites para tocar nas festas. Agora eu achei, ó. Se eu deixar no singular, eu concordo só com flauta. Se eu disser viriam no plural, eu concordo com todos os núcleos. Flauta, aulas, convites. Tá vendo? Esse sujeito composto posposto. A regra que eu acabei de passar no quadro ali, sujeito depois o verbo. Concordo com o mais próximo ou no plural. Beleza? Assim, marcamos essa questão como
correta. Bem, caríssimo, mas fizemos mais algumas questões, repetindo o conteúdo, mas não faz mal, porque repetindo o conteúdo a gente está aprendendo. E conhecimento é dose homeopática, de gotinha em gotinha que a ideia fica. De gotinha em gotinha que a doença cura, não é verdade? Então, tudo bem. Terminamos mais uma porçãozinha de questões, mais um pouco de conteúdo foi passado. Espero que você tenha aproveitado e continue estudando, pegando seus exercícios e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!